Eu quero falar para vocês sobre como o reiki pode ajudar. Eu quero primeiro compartilhar uma coisa que foi muito importante para minha vida, para fazer o que eu faço hoje, para poder compartilhar com vocês, que foi descobrir na faculdade de medicina veterinária que não se falava sobre a origem das doenças da forma que eu entendo de trabalhar. O que se falava na veterinária, eu me formei em veterinária em 2002, 98 a 2002, com um sonho de ajudar os animais. E eu saí frustrado da veterinária. Alguém é veterinário ou veterinária aqui? Quem estiver vendo depois gravado, comenta aqui, tá? Por que eu saí frustrado? Porque eu ouvi falar de reiki a primeira vez eu tinha 11 anos, em 1991. Aí eu ouvi falar sobre chakras, eu ouvi falar sobre como que o físico, ele sofre influência do aspecto mental e emocional. Eu tinha 11 anos, aquilo ficou comigo, de vez em quando eu li alguma coisa, mas eu queria brincar, né? Não dei tanta atenção. Depois eu fui ler um livro sobre reiki, eu ganhei de uma tia, era um relato de enfermeiras de um hospital em Nova York com reiki. Aí eu já tinha uns 15 ou 16 anos. E aí, já próximo dos 18 anos, 17, 18, eu comecei a fazer muitas práticas de meditação, práticas de bioenergética, comecei a estudar muito chakras, trabalhei muito forte o autoconhecimento, fui atrás disso. E aí o que começou a crescer muito na medicina humana é um eixo onde coloca junto mente, emoções e físico. Onde a mente com as emoções influenciam o físico. Isso não é segredo mais para ninguém hoje, né? Concordam comigo? Que a mente e que o físico sofre a influência da mente e das emoções. Alguém tem dúvida disso, de vocês que estão assistindo aqui? A Elisete falou, vida sendo vida real. É, isso mesmo. Exatamente, Eli. Alguém tem dúvida de que o físico sofre influência da mente e das emoções? Uma forma da gente perceber isso é se eu pensar em algo que me traz um desconforto. Minha filha entrou aqui, os cachorros entraram. Se eu imaginasse que não ia acontecer aqui, né? Mas foi só uma situação de estresse do gato, porque ele estava no meu colo e o Jung, que é um cachorro grande, tá chovendo aqui em Florianópolis faz uma semana, a gente não tá. Por exemplo, hoje eu não consegui passear com eles, né? Então ele vem com toda aquela energia querendo brincar. E o gato se estressou. Não ia machucar, mas vamos supor que fosse o cachorro que pudesse morder. Só de eu imaginar a cena acontecendo, porque eu ficaria com medo dele morder meu gato, eu já ia ter uma preocupação, eu já ia liberar adrenalina, liberar cortisol, meu batimento cardíaco, minha pressão iam subir. E eu só imaginei. Ah, mas quase aconteceu, Ricardo. Ok, poderia quase ter acontecido, mas eu imaginei, não aconteceu. Se eu fechar os olhos e pensar em algo acontecendo com a minha filha, com o Lotus, minha filha, a filha humana, né? Mesmo eu imaginando, eu vou passar por toda essa situação. Minha mente vai entender que aquilo é real. Não está entendendo que aquilo é uma ilusão. Né? Que eu estou criando aquilo. E eu vou ter uma resposta física. Então aqui é um exemplo claro de como a mente e as emoções influenciam no físico. Eu lembro quando minha filha era pequenininha, de colo, andava com ela no sling, morava em São Paulo ainda, e às vezes eu estava andando no shopping, e aí você tem aquele espaço aberto entre os andares, né? E às vezes eu ficava preocupado de chegar muito perto, de acontecer algo. Se eu tropeçar, e aí aquela cena, uma cena trágica, automaticamente tomava conta da minha imaginação. Eu sentia meu estômago revirando, meu intestino, meu peito apertando, como se estivesse acontecendo. E eu parava, não, calma, isso é uma preocupação, é uma ilusão, tá? Fora do controle isso. Respire e passa. Mas eu percebi reação física. Agora imagina o seu cachorro, o seu gato, tendo medo de que algo aconteça toda hora. Aquele passeio que ele é medroso, você sai de casa ele acha que vai ser abandonado, que o outro vai atacar ele. As brigas, então constantemente ele tá achando que ele vai ser atacado. Então esse medo constante vai desequilibrar o físico dele. E pode ser agravado se veio de um trauma, se aconteceu alguma coisa. Imagina que de repente minha filha passou por um acidente, e aí toda vez que eu tô com ela no braço, que tô num contexto que foi onde ela se machucou, eu tenho medo que aconteça de novo.
De repente meu gato foi mordido por um cachorro, e quando chega o outro cachorro desse jeito, com essa energia toda, ele vai surtar, porque ele acha que vai acontecer novamente. Isso é baseado num trauma. É algo que aconteceu no passado. E esse no passado, ele ficou como se estivesse congelado no tempo na gente, aquela situação. Eu vou falar disso numa das lives, sobre o trauma e como o reiki pode ajudar. Inclusive, eu falei disso num simpósio que aconteceu há 2 semanas atrás, um simpósio internacional de comunicação intuitiva animal. Um simpósio só com os maiores nomes do mundo inteiro de comunicação. Eu fui chamado para dar uma palestra sobre a minha prática integrativa com a comunicação e o reiki para trabalhar com os animais, com o reiki animal para trabalhar com os animais que têm trauma, como identificar e como ajudar. Eu dei essa palestra, eu dei 2 palestras, na verdade. E no dia 30 de novembro eu vou dar uma palestra também no VegFest, que é um festival, um congresso de vegetarianismo e veganismo, né? Então é muito importante a gente ter ferramentas para olhar isso. Porque o que eu aprendi na faculdade? Eu vi que na medicina humana já se sabia disso e já estava trabalhando. Então o ideal é, quando vem um paciente humano, se trabalhe com a parte física, mas ajude ele, dá suporte e trabalha com a parte emocional e mental, porque na maior parte das vezes foi isso que causou o físico. Tá? E aí, quando eu fui fazer veterinária, eu já sabia disso, eu já percebia isso acontecendo em mim, as minhas preocupações, as minhas irritações, como afetavam o meu corpo. E a gente tá falando disso ontem, num dos encontros da mentoria da... Olha só o efeito. Se eu fizer assim, o que acontece? Ó! Então, quando eu fizer alguma coisa que for muito boa, eu vou fazer assim. E aí, o que eu percebia? Então, eu começava a investigar em mim, né? O que acontecia comigo e a minha resposta física. E quando eu encerrar o dia, opa, meu nariz tá meio entupido, uma sinusite, não costumo ter, mas de repente uma rinite, alguma coisa em mim, meu estômago tá meio estranho, e eu investigar no dia o que aconteceu comigo, o que me incomodou, o que me estressou, o que eu tenho medo, o que não tá resolvido. E eu percebia a resposta física. Naturalmente, a fisiologia do animal humano para o não humano não muda tanto. Tá? Os mesmos mecanismos de dor que a gente tem, os peixes também têm. Os mesmos mecanismos de luta ou fuga que a gente tem, um anfíbio e um réptil também tem. Então, o ansiolítico, isso é pesquisa científica, o ansiolítico que de repente eu tomo para diminuir minha ansiedade, se a gente der para um peixe que foi submetido a um estresse de choque, por exemplo, terrível, mas eles fizeram isso, e ele fica ansioso toda vez que ele vai buscar comida, quando tomavam o mesmo medicamento que a gente toma para diminuir a ansiedade, eles diminuem a ansiedade. Então, a fisiologia é muito parecida, com peculiaridades. Por exemplo, o cavalo não tem vesícula biliar que a gente tem. Alguns animais têm estômagos com mais compartimentos, com pequenas peculiaridades, mas no fundo, ela funciona de forma geral para todo mundo. A gente tem emoções, eu vejo meu cachorro, meu gato, ele também tem emoções, ele também tem preocupações, ele também tem uma mente, ele também é inteligente. E um exemplo bem clássico que existe trauma nos animais não humanos é um cachorro, um gado que foi abandonado, ele é resgatado, ele vai para sua família, você adota, e quando você vai sair de casa, ele fica ou triste, apático quando você saia, ou ele fica muito agitado, desenvolvendo problema de pele, podendo se machucar, se lamber, até se machucar. O que está acontecendo? Por mais que você ame ele acha que a qualquer momento vai acontecer de novo aquilo que aconteceu, que ele foi abandonado. Isso é um trauma. Tá? E a gente vê muito isso acontecendo. Estão acompanhando? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Me avisem. Então, eu achei que eu ia aprender isso na veterinária. E eu não aprendi. Na veterinária a gente aprende a tratar os sintomas físicos. Que tudo bem, é importante. Tem uma infecção, eu vou fazer reiki, mas toma antibiótico também, ok? Uma dor intensa, toma um analgésico. Mas você tem que entender o porquê que você está com essa dor. Senão você fica tomando analgésico toda hora. E quando você tira o analgésico, a dor volta. Ou você vai querendo dependência, como a dependência da morfina.